Bom dia, senhoras e senhores, a todos presentes. Dada a hora regimental, 9h36 do dia 27 de fevereiro, solicito ao primeiro secretário que proceda na chamada nominal para a composição do quórum. Delegado Piquet. Presente. Duda Brasil. Presente. Maurício Leite, presente. Anderson Góes. André Brandino. Aloysio Varejão. André Moreira. Chico Hoskin. Por enquanto, então, tem que botar ausente. Dalton Neves. Davi Ismael. Carla Cosa. Leonardo Monjardim. Luiz Emanuel. Luiz Paulo Amorim. Luiz Paulo Amorim. Ausente. Vinícius Simões. Senhor presidente, lido e as presenças com a feita chamada. Havendo quórum, a presidência solicita o vereador Aloysio Varejão para fazer a leitura do texto bíblico. E peço a todos que coloquem em posição de respeito. Bom dia. Senhor meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, que tu e teu cajado está comigo. Preparás uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia hão de me seguir por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Lido o texto bíblico, senhor presidente, Salmo de Davi, Salmo 23. A presidência agradece a leitura do texto bíblico. Nossa última sessão foi interrompida por problemas técnicos, não há ata para ser realizado a votação. Solicito o primeiro secretário que faz a leitura do expediente interno dessa Casa de Leis. Indicações 1811 a 1853. Projeto de resolução número 1, 2023, ao número 4, 2023. Projeto de lei número 35 ao número 39. Decreto legislativo número 1, 2023, 2, 2023, 3, 2023. Requerimento de informação. Processo 2343, 2023, autor André Moreira. Requerimento de informação 13, 2023, processo 2344, 2023, André Moreira. Requerimento de informação número 14 ao 16, Carla Cosa. Justificativa de ausência da sessão dia 6, Carla Cosa. Voto de louvor, número 60, autor Luiz Emanuel. Voto de louvor 61 a 65, Luiz Emanuel. Voto de pesar 16 ao número 19, Carla Cosa. Solicitação de tribuna livre. 1, Vinícius Simões. 2, Davi Ismael. Audiência pública, número 1 ao número 6, Leonardo Monjardim. Audiência pública, número 7 e 8, autor Davi Ismael. Número 7, número 8, Leonardo Monjardim. Lido expediente externo, senhor presidente.
Passa para o verificar expediente se interno. tem expediente externo. Ofício PMV-GAB número 083/2023 do senhor prefeito Luiz Lourenço Pasolini. Ofício PMV-GAB 088/2023, prefeito Lourenço Pasolini. Ofício PMGAB 90/2023 do senhor prefeito Lourenço Pasolini. Lido, senhor presidente. Todo expediente interno e externo como manda a lei. Inclui-se na ordem do dia os projetos lidos em discussões especiais de recebimento de emenda. Defiro todas as indicações, votos pesar, requerimento de plenário não sujeitos à votação. Em discussão, as demais proposições. Aloísio André Goge, na ordem da discussão. Aloísio Varejão. Aí é para a parte. É na tribuna. Aí é a parte. Obrigado. Secretário, solicito o registro da presença do vereador Amorim e do Chico Roskin, que acabaram de chegar. Léo Monjardim. Senhor presidente, nobres edis, assistentes da galeria, os colegas da fiscalização, que muito nos honra nessa sessão de hoje. Antes até da abertura da pauta do dia, eu gostaria de requerer de Vossa Excelência que intervisse juntamente ao líder de governo para que esse projeto de urgência não viesse em pauta no dia de hoje. E, ao mesmo tempo, requeiro de Vossa Excelência para que faça consulta aos nobres pares dessa casa, se acompanha esse nosso pedido. Obrigado. Obrigado, vereador Luiz Varejão. A proposta foi colocada para o líder do governo, Duda Brasil. Caso queira fazer uso de palavra, Duda, só peço para a gente aguardar. A gente faz a inscrição de Vossa Excelência para seguir na ordem e passo para o secretário. Anderson Goge, o próximo orador. Não. Aloísio, Anderson Goge, André Moreira. E Davi também? É por último. Bom dia, cidade de Vitória, a quem nos acompanha aqui nessa sessão inovadora. Pela primeira vez, eu tenho a oportunidade de acompanhar e aí fazer o meu registro também ao nosso presidente. Diga-se de passagem, a Câmara de Vitória, esta legislatura, mostrou para a cidade o quanto ela trabalha. Trabalhamos muito. No primeiro dia de trabalho nosso, nós estávamos lá na sessão, quando nós assumimos. Aquele mês de janeiro, nós realizamos diversas sessões. Então, essa legislatura nossa aqui não tem a fama, presidente, de não querer trabalhar. Mas precisamos trabalhar com condições de trabalho, condições de termos as nossas assessorias ao nosso lado, conversando com a gente. Diga-se de passagem, hoje nós estamos discutindo uma matéria importantíssima, não só para a cidade de Vitória, para a vida dos servidores também desta cidade. Então nós precisamos, presidente, eu faço requerimento, eu vi que teve uma assinatura aqui, que os nossos colegas estão colhendo. Eu agradeço o presidente desta casa, o deputado estadual Marcelo Santos, em ceder o ambiente de trabalho para a gente, mas eu deixo claro para os meus colegas que aqui não é um local adequado para a gente discutir e trabalharmos da forma que nós temos que trabalhar. Até por questões de estrutura mesmo. Então, não sei qual que é o posicionamento, mas faço uma conversa franca com os meus nobres colegas vereadores para a gente refletir. Podemos trabalhar quando terminar o conserto daquele ar-condicionado, que de fato o presidente foi muito prudente quando pensou primeiro na vida de vocês, nas nossas vidas, porque aquele ambiente ali não tinha condições, poderia pegar fogo a qualquer momento. Então, de uma forma sábia, ele trouxe o debate, mas eu faço um apelo para a gente poder reavaliar nossa estrutura de trabalho, porque, na minha visão, pela qualidade e os debates que nós temos na cidade de Vitória, embora agradecer o presidente Marcelo Santos, aqui não é um ambiente apropriado para a gente fazer as nossas discussões. Então, vou seguir a maioria. Se a maioria entender que as próximas sessões têm que ocorrer aqui, eu vou seguir. Diga-se de passagem, a gente não tem nenhum tempo para poder se posicionar, quantos minutos falta, o que faz, as ordens das inscrições.
embora a vontade ser boa, mas o parlamento ele está bem além de muitas questões. Então, fica o pedido deste humilde vereador. E para encerrar uma questão regimental, eu gostaria de pedir a esta casa 1 minuto de silêncio em memória de um grande amigo conselheiro lá da região da Grande Maruípe, senhor Isaac Rodrigues, que foi conselheiro da nossa unidade de saúde de Maruípe, ali, Taboazeiro. Ele foi conselheiro da unidade de saúde de Taboazeiro e, recentemente, ele estava na unidade de saúde de Maruípe. Senhor Isaac, que contribuiu muito. Solicitar também ao nosso amigo, um jovem, Davi Luiz Amorim Tomás, um jovem de 22 anos, irmão de uma grande amiga, Ariene, que foi colega de faculdade, que morreu, perdeu a sua vida através de um acidente triste, um ônibus da linha Transcol, ele estava indo fazer a sua última entrega, o ônibus foi e atropelou aquele jovem que tinha um futuro imenso pela frente. E para finalizar, a gente pediu 1 minuto de silêncio também, em memória a todas aquelas pessoas, dos nossos irmãos em São Paulo, que perderam as suas vidas naquele acidente, naquele desastre trágico ali, que onde crianças, jovens, idosos, muitas pessoas perderam as suas vidas e, lamentavelmente. Então, presidente, solicito 1 minuto de silêncio a esta casa. É regimental, vereador Anderson Godde, transmita os nossos sentimentos à família de todos os citados, tentando reduzir, mitigar ainda um pouco e mostrando a eficiência da gestão. Vai aparecer um tempo ali. Peço que o David só gire para a gente fazer nesse primeiro minuto de silêncio essa contagem do tempo, ok? Obrigado, senhoras e senhores. Antes de seguir, secretário, para a próxima intervenção, só para a gente pedir a comparecimento do nosso presidente da casa. Vejo o Davi Diniz também representando o governo do Estado. Por favor, se quiser compor a mesa, fique à vontade. Eu acho que, em que pese não esteja no regimento, oportunizar uma fala do presidente da casa, deputado Marcelo Santos, que nos acolheu com tanto carinho, foi muito prestativo. Deixo aqui o registro, Marcelo. Passar a palavra aqui para o nosso anfitrião, só para você dar boas-vindas, enquanto o Davi cumprimenta meus colegas vereadores. Bom dia, senhoras e senhores vereadores, bom dia, assessoria, ao público aqui presente. Na verdade, eu não teria nem direito de me manifestar nessa reunião da Câmara Municipal, mas para mim é uma satisfação muito grande poder abrir as portas, aliás, manter a porta aberta do Parlamento Estadual, principalmente numa demanda que nos foi apresentada para que a Câmara Municipal pudesse realizar as suas sessões nesse período aí que está fazendo uma regularização lá no Palácio daquela Casa de Leis. Me colocar à disposição, cumprimentar a todos pelo trabalho, uma casa plural, naturalmente, com debate, e o debate é importante, é salutar,
Não é diferente aqui da Assembleia Legislativa, que nós temos também bons debates, teremos, né, com uma legislatura que iniciou agora há pouco tempo, mas dizer que é muito gratificante tê-los aqui, presidente, colocar mais uma vez o Poder Legislativo Estadual à disposição. Entendo que você tem uma missão importante à frente da Casa nesse biênio e que o que depender da Assembleia Legislativa nós estaremos prontos para, de mãos dadas, naquilo que tange a promoção do desenvolvimento econômico, sempre seguido do social. Então, assim, a minha passagem aqui é meramente para dizer que estamos à disposição, saber se o espaço está atendendo. Estou vendo aqui que a casa está lotada, naturalmente tem matéria na pauta que é de interesse de categoria, da sociedade, e eu tenho certeza que vocês, esse conjunto de mulheres e homens que compõem esse parlamento, vão encontrar um caminho que é o melhor para aquilo que é demandado na pauta de hoje. Era apenas isso. Cumprimentar também meu amigo, irmão, vereador Duda, que eu já falei para você que eu frequento mais a padaria Santuário do que ele, que mora lá na região. Era isso. Está aqui o nosso chefe da Casa Civil, Davi Diniz, junto comigo aqui veio prestigiar também a abertura dos trabalhos aqui hoje na Assembleia Legislativa. Davi é o chefe da Casa Civil, é quem tem a relação institucional com os poderes, em especial com o Poder Legislativo, além de amigo, é um grande maestro na condução lá, na relação entre o Executivo Estadual e a Assembleia Legislativa e, naturalmente, os demais poderes. Era isso, presidente. Muito obrigado. Marcelo, mais uma vez, obrigado por ter cedido espaço, pelo carinho, pela compreensão. Agradecer a presença do Davi Diniz aqui. Isso mostra a maturidade dos poderes. Temos 3 poderes juntos aqui numa casa onde o debate vai prevalecer, onde as boas ideias e as boas políticas prevalecerão. Só deixo aqui o carinho, com certeza eu falo em nome de todos os vereadores desse parlamento. Prometemos não perturbar o mínimo possível. Eu sei que a casa precisa do plenário. Deixo a Câmara de Vitória de portas abertas também, tanto para a Assembleia quanto para o governo do Estado. É importante transmitir isso ao governador. E, assim, isso mostra a nossa maturidade e o nosso processo de colaboração. Isso que a Constituição determina. Independência e harmonia entre os poderes. Caminharmos juntos e de mão dadas. E hoje a gente vai debater o Código de Vigilância aqui. Temos uma audiência, vigilância sanitária da cidade de Vitória. Temos uma audiência na sequência que várias pessoas irão falar. É um momento muito especial para a gente, ainda mais que eu não tenho conhecimento, Davi, de nenhuma sessão da Câmara de Vitória na Assembleia Legislativa. Foi feito com muito esforço. Trouxemos o nosso equipamento, estamos filmando, conseguimos organizar aqui, atender os vereadores, é óbvio. A gente vai ter algumas dificuldades, mas todos estão cientes da nossa dificuldade e dispostos a superar para entregar a boa política para a cidade. Muito obrigado, Marcelo. Não ocuparei seu tempo, fico muito feliz com a sua presença. Legal, obrigado. Parabéns. Boa sessão. Valeu. Próximo orador inscrito, André Moreira. Então, vamos para o Davi Ismael, ao próximo da lista. Davi é o próximo orador? Cadê? Não está. Então, vamos pular. Então, Vinícius Simões. Alô, bom dia a todos e todas. Bom dia. Presidente, bom dia. Colegas vereadores, vereadora Carla, bom dia também a todos, vereadores, colegas. Primeiramente, presidente, parabéns pela sua condução, por conta dessa transferência dos trabalhos para cá. A Câmara poderia, por exemplo, não estar trabalhando, né? Então, Vossa Excelência, com sua capacidade também de diálogo com os outros poderes, rapidamente trouxe uma alternativa
para que os vereadores e a Câmara e o Parlamento Municipal continuasse o seu trabalho, ainda mais num momento importante como hoje, onde temos aqui a presença dos servidores da Prefeitura, e com os quais eu os cumprimento também. Tem uma pauta importante que está sendo trazida para a Câmara Municipal de Vitória. Então, parabéns, presidente, mais uma vez. Quero agradecer também à Assembleia Legislativa, ao presidente Marcelo Santos, por ter cedido esse espaço. Bom, eu vou ser breve. Eu estou observando esse projeto de lei que chegou da Prefeitura para a Câmara Municipal de Vitória, e eu quero fazer coro à fala do vereador Aloysio Varejão, que agora há pouco subiu aqui, solicitando que esse projeto não seja votado em regime de urgência. Ok? E assim, eu vou dizer por quê. Quando um projeto de lei na cidade, no estado ou no país, quando um projeto de lei ele vai para debate num parlamento e não há consenso sobre a peça, sobre o projeto, e o dissenso, ou seja, a divergência de ideias é discrepante, é grande. Quando você está em um projeto, esse projeto tem relação com a vida de diversas pessoas, e não há consenso quanto à continuidade dele, o que nós fazemos? Nós aceleramos o processo ou nós acalmamos o processo para que haja debate, para que haja diálogo, e a partir de então reduzir as diferenças e chegar no máximo de consenso possível. E olha que eu nem falei sobre o próprio projeto. Eu nem estou falando, eu nem estou entrando no mérito da questão, que existe uma questão pontual, existem algumas, mas uma maior, que fala quanto à questão do poder de delegado, do poder de polícia. Eu nem estou entrando nisso. Repito que, para finalizar, nós somos pessoas maduras e o bom senso e a lucidez precisa prevalecer. Ser lúcido, ter bom senso e responsabilidade com o interesse público requer uma pausa, requer calma, quando um projeto que tem relação direta com a vida das pessoas e com a população não há consenso. Isso é uma questão de princípio, inclusive. Isso acontece dentro da nossa casa. Quando não há concordância entre alguma coisa dentro da nossa casa, a gente não para de conversar e decide. A gente para, acalma, tranquiliza, conversa e depois decide. Então, por uma questão de consenso, de bom senso, de lucidez e de princípio, e responsabilidade com a coisa pública, com o interesse público, eu faço voz à fala do vereador Aloysio Varejão para que não votemos esse projeto rápido, de maneira urgente, e que ele tramite regularmente, e essa tramitação regular, regimental, nos dará condições com mais precisão de fazer aquilo que é o mais importante para a nossa sociedade e também, claro, para os nossos servidores. Obrigado. Obrigado, vereador Vinícius Simões. O próximo, Davi Maia, se encontra? Então, não se encontra. Próximo, o Chico Rosman. Senhor presidente, bom dia.
senhores vereadores, nossos colegas, todos os presentes, especialmente os servidores da Prefeitura de Vitória, né, que estão aqui para acompanhar esse projeto. Desculpa. Não, pode deixar. Eu também gostaria de pedir, assim, com muito carinho, que esse projeto não fosse votado em regime de urgência, devido à grande importância que ele tem. Eu tenho lido, assim, com muita dedicação, parágrafo por parágrafo, para poder a gente dar a melhor contribuição para o município de Vitória. E como por se tratar de um projeto de tamanha importância, talvez um dos mais importantes, né, para a nossa cidade, nós precisamos nos debruçar mais, conversar com os nossos assessores, conversar com os colegas vereadores. Isso nós não fizemos ainda. E também tem a questão de, eu vou falar por mim, mas eu acredito que também para os vereadores que estão iniciando, né, essa questão de tramitação é muito importante para a gente ter mais tempo, né, por todos os motivos. Seria importante que ele não fosse votado em regime de urgência. Mas também quero falar para os servidores que vocês tenham a tranquilidade de saber que nessa votação, eu estava até conversando com outro colega, esse projeto é um projeto para o futuro, né? Ele trata das questões do futuro, a partir da aprovação dele, né? Então, eu vejo muita gente preocupada e até, às vezes, conflitando um com o outro. Eu queria pedir, assim, como ex-servidor da prefeitura, que vocês tivessem essa calma, né, de saber que ele não é direcionado nem para ajudar os fiscais, nem para ajudar aos técnicos, né? Não existe isso, né? A questão é para ajudar ao município a ter um código, um projeto bem elaborado, bem votado, né? E não existe, eu tenho conversado com os vereadores, eu tenho muita essa preocupação, inclusive, para falar para os vereadores. Se houver prejuízo para alguém, eu estou fora. Nós não queremos isso. Eu não vi isso de nenhum vereador, né? Mas tem coisas muito importantes para a gente discutir e votar nesse projeto. Principalmente, eu tenho atentado mais à questão de critério de contratações, né? Porque quando você tem um concurso público, por exemplo, a Câmara tem como fiscalizar, as pessoas têm como denunciar, a gente tem como ir lá e olhar o que está acontecendo, né? A gente pode recorrer à justiça. Agora, quando as contratações elas são feitas por indicação do prefeito ou de algum secretário, ela foge da fiscalização da Câmara, né? Nós perdemos a nossa capacidade de fiscalizar. Então, fica prejudicado o município e ficamos prejudicados nós na nossa função, né? Então, contratou alguém, eu estou falando assim diretamente para os técnicos, né, que nós temos todo o carinho, eu já falei, ninguém vai ser prejudicado por nós, mas contratou alguém, como que a gente vai poder questionar a forma de contratação? Nós não temos, simplesmente, nós não teremos como fazer nenhum tipo de questionamento, né? E quando a questão é a questão de concurso, por exemplo, a gente tem como observar, checar e fazer as nossas ações como fiscal do povo, tá bom? Então, mas é isso, muito obrigado a todos vocês, né, pela atenção. Pode procurar a gente, já conversamos com todos os servidores. Eu acredito que nós vamos conversar mais ainda com os vereadores, cada um vai falar das suas propostas. A gente queremos ouvir o Amorim, a Carla, o Davi Ismael, todos. É importante a gente ouvir para a gente amadurecer cada vez a nossa votação, né? Então, eu repito, eu gostaria que não fosse votado em regime de urgência. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, André Moreira.
Ei, bom dia, gente. Bom dia, servidores do nosso município, da fiscalização. Presidente, importante termos um encontro, talvez o caminho mais fácil for tão somente cancelar, mas Vossa Excelência mantém um compromisso de diálogo numa audiência, num momento em que vamos ouvir e queremos construir esse projeto, todo mundo junto. Esse projeto não vem de forma atabalhoada. Precisamos dizer que, em reunião com todos os vereadores, foi passado, foi conversado, chegou a casa, protocolado, e a gente coloca o projeto para votar e o projeto para ser apreciado pelos vereadores. Fizemos uma reunião conjunta lá na presidência, em que Piquet estabeleceu um cronograma de trabalho para que o projeto viesse à votação. Acredito e quero defender aqui, presidente, que alguns desconfortos com relação à tramitação pelas comissões temáticas da casa, mas foi solicitado pelo vereador André Moreira que cada relator, cada comissão temática, cada relator de comissão temática entregasse por escrito o relatório ou que fizesse uma reunião conjunta das comissões. Estamos, enquanto base, estamos completamente à vontade para ouvir as críticas, ouvir as sugestões, colocar para apreciação dos vereadores aquilo que precisa fazer para chegar ao final de um projeto, da tramitação do projeto, de uma forma um pouco mais célere, mas não como outrora, que vinha sem nenhum tipo de discurso. Acho que a liderança do Piquet possibilita exatamente isso. Estabeleceu o cronograma. Alguns vereadores, e preciso aqui criticar nesse final de tempo que tem, como o vereador André Moreira, entra na justiça para parar uma conversa acerca do Escola Sem Partido. Preciso aqui, vereador André Moreira, dizer do meu descontentamento em apelar para o judiciário e ver de forma triste o judiciário exercendo controle de constitucionalidade prévio. Algo interno nosso que foi decidido. Decidimos na Comissão de Justiça que o projeto é constitucional, ele foi suspenso. Acho muito estranho, depois de uma suspensão, depois de uma retirada de suspensão do processo, ter uma nova suspensão. Então, assim, eu quero que, de forma pública, anunciar que, junto com a assessoria Leonardo Monjardim, estaremos recorrendo e temos a certeza que vai estabelecer a separação dos poderes no sentido de nos assegurar o debate. Vi muita plaquinha esse final de semana com a bancada da esquerda acerca da censura e estão nos censurando de debater o projeto na Câmara. Acho que tinha uma certeza, e que bom, que a sua certeza era maior do que a minha, em termos da aprovação do projeto, porque eu vi uma defesa intransigente minha do vereador Monjardim, alguns vereadores sinalizando que caminhariam com a gente, mas eu não tinha a certeza. Mas eu quero ver vencido o debate, assim como quero ver vencido o debate acerca do Código de Saúde. Precisamos chegar ao final. Foi debatido, foi conversado, foi passado. Agora é hora de cada vereador ter o seu voto. Precisamos ter, cada um de nós, o voto. Como pensamos? Como votaremos? É assegurada a cada um a independência. Eu tenho meu voto. A favor do projeto, na forma que foi enviada pelo Executivo, não tem nenhuma dificuldade em me posicionar e demarcar aonde quero e aonde me situo. Porque acredito que há avanços. Acredito que aquilo que está sendo passado acerca do projeto, na verdade, é uma grande distorção. O medo que está sendo gerado, e a bancada da esquerda muitas vezes atua no medo. Medo, é pregando medo e se apresentando como solução para um tempo de caos que foi criado exatamente pela esquerda. Mas acredito que os vereadores terão, foi muito mencionado pelo vereador Leandro Piquet sobre maturidade. E os vereadores, eu quero pedir, tantos pediram para adiar, eu quero pedir para manter. Seja pela via da urgência, seja pela via da reunião conjunta das comissões na manhã de amanhã, e assim a gente vota logo em seguida. Qual é a via, o plenário decide, mas acredito que precisamos vencer nesses próximos dias, nesta semana,
com maturidade, com amadurecimento que exige a temática. Tantas pessoas falaram dos avanços e precisamos concretizá-los em Vitória. Próximo orador inscrito, Duda Brasil. Aproveitar, enquanto o Duda se caminha para fazer o pronunciamento, registrar a presença da secretária de Saúde, Joana, está aqui, e dar nossas felicitações ao Cauê. Parabéns, Cauê, pelo dia do aniversário. O Cauê é o subsecretário de governo. Parabéns. Ah, a da Joana foi ontem. Parabéns também, Joana. Assim, aproveitar só, Duda, me permita, esse período, esse momento de felicitações, para a gente aqui, assim, reconhecer o esforço da equipe da Câmara para colocar isso aqui de pé. Muita gente trabalhou final de semana, muita gente acordou, está vindo antes do horário para colocar isso de pé. Então eu gostaria de verdade, assim, do fundo do coração, uma salva de palmas a todos os servidores da Câmara que fizeram esse momento ser possível para a gente. Duda, por favor, desculpa a interrupção. Não, que é isso, fica à vontade, vereador e presidente, delegado Piquet. Quero aqui cumprimentar a todos nessa manhã maravilhosa de segunda-feira, uma manhã abençoada, uma casa cheia. Tivemos aqui o presidente da Assembleia, no qual temos muito carinho, o deputado Marcelo Santos, né? Foi uma recepção maravilhosa e também de cunho eu quero agradecer pelo espaço cedido à Câmara de Vereadores, que é muito importante seguirmos. E como foi citado aqui anteriormente, nós não paramos, né? E parabéns, Piquet, parabéns a toda a equipe da Câmara por trazer esse debate, né? Esse dia de oportunidade de debates. Mas quero falar em nome do prefeito nesse momento, mas antes eu quero cumprimentá-los, servidores, cumprimentar os colegas vereadores, vereadora, a todos que nos acompanham, né? Trazer aqui que o prefeito Lourenço Pasolini, da semana passada para cá, ele vem conversando muito, sabendo muito da importância desse projeto, e já que é uma discussão, ela vai ser feita entre todos, através dessa audiência, conversando, mas que tenhamos celeridade na aprovação desse projeto, porque é de muita importância, como muitos citaram aqui, todos que estiveram conversa comigo citaram, esse projeto ficou muito bom, alguns acharam que um artigo ou outro, mas todo o projeto ficou muito bom. Então, seguindo esse pensamento e a fala de próprios vocês, né, sentamos no gabinete, conversaram com outros vereadores, reunimos, como o vereador Davi bem colocou aqui, e sabemos da importância desse projeto. Teremos a audiência pública logo em seguida, mas votarei o projeto conforme ele está, por saber da importância, pela responsabilidade de como foi apresentado tanto para os vereadores na prefeitura, quanto para os vereadores na casa do presidente, numa conversa entre vereadores e alguns da vigilância que estiveram conosco, podendo ter um diálogo melhor e dialogando também nos gabinetes. Então, fica aqui o nosso carinho, a nossa atenção a todo o projeto que é importante para a cidade, importante para o servidor, mas muito mais, é o diálogo entre os poderes para que a gente tenha, assim, um caminho melhor para a cidade de Vitória. Bom dia a todos e seguimos trabalhando. Próximo orador inscrito, Carla Costa. Vou ter que levantar o microfone aqui. Deixa eu separar assim, que esse púlpito está diferente do nosso. Bom dia, presidente, bom dia, colegas vereadores, bom dia aos fiscais, aos técnicos que estão aqui, bom dia aos que nos acompanham pelas redes sociais, e, de fato, parabéns à equipe da Câmara que conseguiu levantar essa nossa sessão. Eu não acho que esse seja o espaço mais adequado para a gente estar seguindo as nossas sessões, mas hoje era um dia muito importante e a gente já tinha feito esse compromisso com vocês de uma audiência pública para a gente continuar ouvindo. Quando nós, um dos vereadores, protocolamos um projeto de lei, ele passa por um trâmite muito longo dentro da Câmara.
Ele tem que ser conversado com todos os vereadores, muitas vezes individualmente, com as comissões, passa pela Comissão de Justiça, passa por cada uma das comissões, e esse trâmite, às vezes, né, vereador Anderson Goggi, dura até 6 meses. Nós recebemos esse projeto há 10 dias. De fato, como disse o vereador Dalvi, não é como outrora, que os projetos chegavam 5 minutos antes da sessão ou até durante a sessão e a gente já tinha que votar e formar o nosso conhecimento. A gente teve aproximadamente 10 dias para conversar sobre o projeto internamente dentro das nossas assessorias, mas conversando com vocês. Recebemos representantes dos fiscais, recebemos representantes dos técnicos e continuamos dialogando. Eu não concordo com a urgência desse projeto no dia de hoje. Com todo respeito à construção do projeto, são muitos artigos, a gente fez questão de imprimir o código para fazer essa leitura completa, com análise detida, porque, ainda que ele tenha sido construído com a ajuda de vocês, com uma consulta pública, várias pontuações foram feitas por representantes das categorias. Além disso, o próprio vereador André noticiou, identificou, por exemplo, 50 emendas para esse projeto. Dentro da nossa assessoria, 2 em destaques foram colocadas. A possibilidade de incluir os fiscais efetivos como autoridade sanitária no artigo 178, conforme foi feito na Prefeitura Municipal de Serra, e um pedido dos agentes de endemias pela supressão do artigo 46, ou pelo menos sua adequação, já que garante que empresas privadas possam fazer as campanhas de vacinação, e, segundo a categoria, há, na verdade, um pedido de chamamento a esses agentes comunitários de saúde e endemias, que geralmente fazem essas campanhas. Mas, para além disso, há uma discussão política atrás desse código. Nós temos um problema da gestão do prefeito Pasolini, que é uma decisão política de sucatear os serviços públicos, de não nomear pessoas para as áreas específicas, e, neste momento, eu vejo colocar 2 categorias uma contra a outra. Esse não é o caminho. Ele não está solucionando um problema que nós temos dentro da nossa cidade de Vitória. E, com certeza, não é uma disputa entre os fiscais e os técnicos. É o que vai ser melhor para a nossa cidade e também melhor para os nossos servidores. Porque são vocês que fazem esse trabalho no dia a dia, e o nosso processo de convencimento tem que ser a partir disso, do que vai ser melhor para vocês, ambas as categorias, e do que vai ser melhor para a cidade. Assim, a gente está tentando formar o nosso conhecimento. Apesar de ter sido apresentado ao Conselho Municipal de Saúde, não foi construído o projeto em conjunto com os sindicatos, essa foi uma informação que nos foi passada, e o Código de Vigilância e Saúde trouxe à tona esse problema latente, da desvalorização dos técnicos e fiscais. Nós conversamos com todo mundo. Faz muitos anos que a Prefeitura deixou de avaliar o quadro geral e trazer melhorias aos nossos servidores e colocou as categorias para disputar individualmente por suas melhorias. A última grande modificação foi em 2006, na gestão João Coser, quando tinha mesa de negociação partidária, tinha debate, tinha greve, tinha diálogo, e sabe o que não tinha, gente? Retaliação e perseguição a servidores que, quando se posicionam a favor da categoria, são desqualificados da sua função gratificada, como nós vimos no caso dos guardas municipais. Retaliação. Essa não é a gestão que eu acredito, essa não é a gestão que a gente acha que tem que ser feita na cidade de Vitória. E, nesse sentido, seguiremos aqui com o nosso mandato, ouvindo vocês e construindo a nossa posição para decidir. O código é fundamental para a cidade de Vitória, a gente entende isso. Há muitos avanços, eu identifiquei isso, nós identificamos enquanto assessoria, mas a gente acha que não há necessidade desta urgência. A gente acha que, se o processo for tocado a partir da discussão das comissões, com tempo para a gente ouvir, melhorias podem ser feitas. Assim que o processo tem que ser conduzido. Essa é a opinião do nosso mandato. Bom dia a todos. Próximo orador inscrito, Luiz Emanuel. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Carla Cosi, servidores da Prefeitura de Vitória, bom dia, secretária de Saúde Municipal Joana, Cauê, nosso subsecretário de Governo. Primeiramente, eu queria chamar a atenção da mesa, presidente. Nós estamos discutindo aqui o primeiro projeto da pauta, que é um projeto de resolução 87/2022, que é do vereador Luiz Varejão. Então, que a gente aproveitasse esse tempo para não termos que depois, na discussão da audiência que faremos com os servidores, voltarmos ao mesmo debate. Até porque todos os vereadores estão expondo aqui suas impressões acerca do projeto, não esse que nós estamos discutindo agora,
deveria estar sendo discutido, mas o próximo. Então, para que a gente pudesse otimizar esse nosso tempo, né, da sessão, até por tudo que já foi relatado aqui, não podemos deixar de agradecer, já foi feito, mas eu faço questão de referendar também, a Assembleia Legislativa, a presença do deputado Marcelo Santos, que gentilmente e de maneira muito republicana nos cedeu esse espaço para não permitir que a Câmara Municipal de Vitória deixar de cumprir suas prerrogativas e ter sessão ordinária, tanto segunda, terça e quarta. Me parece ser essa a nossa necessidade, até que os problemas técnicos no nosso plenário se resolvam. Mas veja, eu não quero entrar no mérito, porque eu quero ouvir os servidores. Essa sessão de hoje, ou aqui, ou lá na Câmara de Vitória, e alguns quando reclamam até do espaço, francamente, os gregos nos ensinaram que democracia a gente faz na rua. Se preciso fosse, estaríamos na praça pública hoje fazendo a sessão da Câmara. Qual o problema? É assim que funciona quando a gente tem uma entidade, uma instituição efetivamente democrática e que não tem preocupação nenhuma em dar transparência a qualquer debate que o faça. Muitas vezes a Câmara de Vitória, em alguns links, alguns artigos, alguns setores, gostam de criticar o que nós fazemos aqui. Mas é a Câmara mais transparente do Brasil. É bom que vocês saibam disso. Aqui, vereador, não tem privilégio de ter celular pago pela Câmara, não tem carro, não tem combustível, não tem 13º salário. Isso não é uma construção de agora, é um processo que vem sendo construído com várias mãos aí, de vários parlamentares responsáveis que, ao longo da história mais recente da cidade, resolveram que seria assim. Está aqui o nosso colega que acaba de retornar à Câmara, Vinícius Simões, que foi presidente da casa. Está aqui o ex-presidente Davi Ismael. Está aqui o Piquet. Então, o exercício que nós fazemos para fazer com que a Câmara seja, de fato, transparente, não pensem vocês que é fácil. Não pensem. E a Câmara de Vitória, ela tem uma mola de redundância de tudo que acontece muito grande. A sociedade interpreta muitos fatos que acontecem aqui dentro e é assim que tem que ser. Então, veja, sobre o código, eu diria duas coisas de maneira muito sucinta e definitiva. O que nós vamos fazer hoje, ou amanhã, ou daqui a pouco, é atualizar uma norma que vem desde 1997. Pura e simplesmente é isso. E outra coisa, sobre os técnicos, todos eles são da área de saúde. E a delegação, vereador Chico Rosque, ela só pode ser dada pelo prefeito. Quem achar que não deve ser assim, se candidata a prefeito, ganha eleição e vai depois ditar o que tem que ser feito. Então, a oposição passou por aqui fazendo o mesmo coro. Reparem bem. O vereador acabou de dizer que acabou de passar aqui agora para dizer que a época áurea da saúde dos servidores era na época do pai dela, que era prefeito da cidade. Olha, francamente, eu me recordo e conheço a história da cidade de Vitória, estou aqui há 40 anos, muito antes de ser vereador, e a saúde de Vitória, ela ganhou destaque nacional e a estruturação da saúde desde Paulo Artung. Aliás, desde Vitor Boaz, tem um começo, mas o Artung estruturou a saúde no Espírito Santo, na cidade de Vitória como prefeito. Luiz Paulo fez um belíssimo trabalho, inesquecível trabalho. Veio o João, depois veio o Luciano, e agora está aqui o prefeito Pasolini. O que vocês não podem perder de vista é que a oposição sempre vai colocar empecilho. O vereador Vinícius Simões veio aqui dizer de consenso. A oposição não quer consenso. A oposição quer atrapalhar o governo. Ela quer colocar problema, pedra sobre o caminho do governo. Porque para quem perde a eleição, ou para quem se junta a quem perde a eleição, como é o caso do vereador Chico Rosque, eles querem interceptar as coisas. Eles não querem que as coisas avancem. Então, sim, o que vocês vão nos dizer daqui a pouco, os servidores, aqueles que vão aqui relatar as suas impressões, seus sentimentos acerca do projeto de lei, com certeza vai nos subsidiar para reforçarmos aquele sentimento que a gente já tem em relação ao projeto de lei, ou para até mudarmos alguma coisa que a gente eventualmente queira. Eu não tenho dificuldade em nenhuma, já estou estudando em observar as emendas do vereador André Moreira, que fez 50 emendas. Ora, 50 emendas, isso é para inviabilizar o projeto, não é para resolver o projeto. Concordam comigo? Para inviabilizar. Quem faz 50 emendas a um projeto vindo do executivo não quer o projeto aprovado, ele quer inviabilizar o projeto. Mas esse é o papel que o vereador agora resolveu cumprir. Eu já vou terminar. É o papel que o vereador resolveu cumprir. Aliás, é uma espécie de Randolph Rodrigues na Câmara de Vitória agora. Que agora qualquer coisa, agora ele vai pular para o Tribunal de Justiça para poder agora judicializar a política, que é aquilo que o vereador Davi Ismael acabou de dizer.
Olha, essa é a turma que se diz democrata. A esquerda que hoje precisa da justiça para poder tentar caçar parlamentar, né, como vocês estão assistindo no Brasil, para tapar a boca das pessoas que querem discutir os seus valores, a sua visão conservadora. Ou somos plurais ou não somos. Então não me venha com essa conversa de que tudo isso faz parte de um acervo onde a democracia é a melhor experiência. Não é verdade. A esquerda não quer democracia, eles querem imposição. E nós não vamos aceitar isso. Em relação ao projeto de lei, eu tenho toda a tranquilidade hoje para votar de acordo com a matéria do prefeito, mas concordo em absoluto, para terminar, que nós devemos aproveitar a audiência de hoje e não votarmos em regime de urgência. Obrigado, vereador Davi Ismael, Luiz Ismael. Tendo em vista o prazo do pequeno expediente, a gente tem que encerrar a discussão agora, por causa da questão regimental. Coloco em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vamos dar início à ordem do dia. Tá? Eu solicito a recomposição de quórum e a chamada pelo secretário vereador Maurício Leite. Leandro Piquet. Presente. Duda Brasil. Presente. Maurício Leite, presente. Anderson Góes. Aloysio Varejão. André Brandino. André Moreira. Chico Rosca. Dalton Neves. Davi Ismael, Carla Cosa, Leonardo Monjardim, Luiz Paulo Amorim, opa, eu pulei, está presente mais Luiz Emanuel e Vinícius Simões. Senhor presidente, todos presentes. Ok, havendo quórum, o projeto que está em pauta da ordem do dia, ele é do vereador Luiz Varejão, um projeto de lei que assegura ao aluno com deficiência prioridade na matrículas em escolas municipais nas proximidades de sua residência e da outras providências. Ao parecer na Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e legalidade, a Comissão de Educação, Saúde, Acessibilidade e Criança e Adolescente não houve votação e foi vencido o prazo. Posso fazer uma solicitação ao vereador Varejão? Se a gente iniciar o debate acerca do seu projeto, e me sinto muito à vontade por ser uma bandeira do mandato, acho que a gente vai acabar se distanciando daquilo que todo mundo se propôs para amanhã de hoje. Qual o pedido que eu quero deixar aos vereadores? Que a gente possa ter retirada de pauta. Amanhã, uma reunião conjunta das comissões. E na quarta-feira, a votação da urgência urgentíssima do projeto. A gente consegue dilatar os prazos que foram combinados, atendendo ao pedido dos vereadores e atendendo o pedido da categoria, e assim trazer mais amadurecimento acerca daquilo que a gente está debatendo. Então, a proposta é retirar de pauta pelo vereador Luiz Varejão a marcação de uma reunião conjunta das comissões, antes da reunião conjunta das comissões, a nossa audiência, momento de diálogo com a categoria acerca do projeto de lei, quando a gente vai poder ouvir mais os pontos que estão sendo questionados, e assim a prefeitura tem tempo também de mudar aquilo que entender que tem que mudar, ou permanecer com o texto na sua originalidade, e a gente vence numa nova distribuição dos prazos ao longo desta semana a tramitação do projeto. Ok? Ficou claro? Reunião retirada do projeto, audiência pública, reunião conjunta na terça-feira, quarta-feira, urgência urgentíssima do projeto. Se aprovada a urgência urgentíssima, viria a plenário. Tá. Primeiro, para fazer uso da palavra Luiz Varejão, para suscitar, para responder esse questionamento, na sequência, o vereador Luiz Emanuel. Senhor presidente, apesar da
da importância do projeto, eu gostaria até de passar para a plenária aqui, aproveitar a oportunidade. É um projeto ímpar no estado do Espírito Santo. Temos algumas decisões administrativas em pastas que já se utilizam, mas isso não é uma normativa, né? É estabelecer a obrigatoriedade do Executivo, mais precisamente na área da educação, em estar acolhendo todo e qualquer tipo de aluno deficiente em sua escola mais próxima, na escola mais próxima de sua residência. Então, um projeto que acho que vem somar aí pelo social. Mas, quando eu pedi para encaminhar, seria justamente encaminhar essa proposta, né, para não, em respeito aí aos servidores, respeito aos colegas, a gente adiar a votação desse projeto para a gente estar iniciando a nossa audiência pública. Obrigado. Só para a gente encerrar, então já há o pedido do vereador, mas há uma questão de ordem já de retirada de pauta do projeto do Varejão, ao qual já manifesto meu voto favorável. Poucas pessoas sabem, mas meu filho tem essas necessidades especiais, eu sei como é a importância da preferência dessa matrícula prioritária para quem realmente necessita. E o pedido é regimental pelo prazo de 5 sessões ordinárias. O projeto vai votar e certamente iremos aprovar, vereador Varejão, servidor público do município de Vitória. Só para a gente, antes de encerrar a sessão, ouvir o Luiz Emanuel. Não, aqui é bem rápido. Eu vim, na verdade, pedir desculpas, porque para aqueles que estão assistindo hoje, tem um regimento, né, e nós estávamos na fase da discussão ainda na inicial, né? O expediente, pequeno expediente. Só que, como o tempo estava de 5 minutos, eu estava achando que já estava discutindo o projeto da Luiz Varejão. Então, perdão, porque no tempo de pequeno expediente, nós fizemos uma discussão do projeto e acabou que eu acho que a gente resolve as coisas por aqui. Muito obrigado. Ok, então, retirado o projeto de pauta, dou por encerrada essa sessão. Não, ele é o autor do projeto, ele pode retirar. Tá, tem... Não, na verdade, assim, a gente... A gente precisa encerrar para ouvi-la. Não, mas ele não conseguiu porque foi passando para frente para querer ser o último. Assim, ele quer fazer o uso da palavra como orador. Você tem razão, André. Isso é regimental. Peço desculpa. Só que assim, a gente tem uma audiência pública para fazer na sequência. Assim, só vamos fazer então, vamos fazer um combinado de 5 minutos cada orador que queira falar e vamos fazer uma inscrição logo. Quem puder deixar de falar. Não, presidente, só o André que não falou, não é isso? O Léo Monjardim também não falou. Ok. Então são dois vereadores para falar na ordem dos oradores. Está encerrada a inscrição. Vereador André, por 5 minutos, vamos fazer esse combinado? Léo, por 5 minutos, ok? Então, 5 minutos para o vereador André Moreira. Bom dia a todas e todos, bom dia à Câmara. Faço aqui a saudação especial às mulheres que no dia de ontem comemoraram a luta pelos 94 anos do voto feminino, né? Não é pouca coisa. A gente tem que lembrar, e eu não quero entrar na discussão de escola sem partido, porque é uma discussão que tenta tirar a gente dessas discussões importantes. Mas lembrar que quando numa escola sem partido vai se falar do voto feminino, teria que dizer, as mulheres têm direito ao voto, mas quem era contra também tinha suas posições justificadas. Essa neutralidade que o Escola Sem Partido quer e que a gente não deve conceder esse tipo de neutralidade, porque o voto feminino é uma conquista da humanidade, uma conquista das mulheres brasileiras. Além do mais, se trata de uma inconstitucionalidade formal, não é competência nossa decidir sobre as leis de base da educação. A competência ela é do Congresso Nacional, do Poder Federal, e a gente deve se ater aos problemas concretos da educação de Vitória, e são muitos. Eu pensei, inclusive, em fazer um pergaminho rolando essa sala todinha de problemas concretos que nós temos na educação de Vitória. Mas eu não quero falar da Escola Sem Partido mais não, porque isso vai ser a discussão em outro momento. E eu lembrei a todo mundo que naquela nossa primeira sessão, que eu iria usar o mesmo argumento para tirar de votação o projeto do Vinícius sobre a revogação
da reforma da Previdência em relação aos 14%, eu disse, eu vou voltar com essa discussão aqui. O que é inconstitucional não vai ser discutido nesse momento e vou usar os argumentos que os senhores usaram naquele momento. Mas vamos lá. Eu queria lembrar o seguinte, a questão do Código Sanitário. Eu quero dizer para o prefeito uma coisa, fazendo a saudação aos representantes do Executivo que estão aqui, que quem fica passando a mão, fazendo carinho, dizendo, prefeito, o senhor está correto, vou votar com o senhor, na verdade pode estar colocando o senhor numa fria. Porque o projeto, com todo respeito a toda a disposição que a secretaria, eu sei que tem gente muito boa na secretaria, conheço algumas pessoas, não conhecia a doutora Joana, mas tenho muito boas referências dela, mas o projeto tem erros. Erros que justificariam, inclusive, a sua devolução ao Executivo para que ele retirasse esses erros e retornasse com um projeto sem eles. Eu quero falar só de alguns erros aqui. Se vocês pegarem o artigo 198, ele vai dizer que esse projeto entra em vigor na data da sua publicação. E lá no artigo 194, parágrafo 1º, ele diz o seguinte, que o projeto vai entrar, que o código vai entrar em vigor 120 dias da sua publicação. É isso. Quem está dizendo que vota desse jeito, me desculpem, não leu o projeto. Não leu o projeto. O artigo 130, ele diz... Eu estou falando só das questões, porque parece assim, o vereador Luiz Emanuel falou que eu estou querendo atrapalhar, eu acho que eu sou o maior amigo do prefeito nesse momento. Eu sou o sujeito que está querendo não deixar ele passar vergonha. Mas o artigo 130, ele faz uma referência a ele mesmo. Né? Prefeito, nos receba os trabalhadores, que nós vamos falar para o senhor do porquê que a gente não quer que esse projeto tramite em regime de urgência. E lembrando que o vereador Luiz me fez lembrar na minha advocacia os casos em que os juízes começam a me bater, mas que decidem junto comigo. Esses eu gosto muito, sabe, Luiz? Eu prefiro esse do que aquele juiz que faz um monte de loas, ótimo advogado, e vai lá e, crava um indeferimento. Então, obrigado por você ter reconhecido que, efetivamente, o projeto precisa tramitar, não em regime de urgência. Artigo 130, prestem atenção. Havendo concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, será considerada na aplicação da penalidade a classificação constante do artigo 130. Ele está dizendo que vai ser feito, ele está se referindo a ele mesmo. O nome disso em argumentação é tautologia, um nome feio para dizer que ele está falando, ele está se referindo a ele mesmo, mas não é a ele que ele se refere. Ele teria que estar se referindo a um outro dispositivo que tem a disposição da penalidade, a classificação não está nele. Então, esses procedimentos pequenos, e há vários, das 50, Luiz, obviamente, nem todas são questões de redação ou questões formais. Tem questão de conteúdo, nós somos a Câmara, nós temos direito de debater um código que vai durar 25, 30 anos, e quanto mais tempo, né, a gente tiver de qualidade dele, quanto mais a gente gastar o tempo de qualidade, melhor será esse projeto. Por isso, eu não vou fazer igual o Luiz, não, mas eu vou me referir aqui, então, a esses dois, só a esses dois, e há vários, e vou pedir que não votemos Vereador, vou lhe dar mais 2 minutos. 2 minutos? Já. Tá bom, obrigado. Eu acho que é importante. Há um outro dispositivo, que são muitos, é até difícil você concatenar ideias de todas as questões importantes, mas tem um dispositivo interessante, ele é a minha emenda de número 43, que está relativo ao artigo 141, inciso 17. O inciso 17 diz que todos os cidadãos, são obrigados a comunicar à autoridade sanitária dados de interesse sobre serviços, matérias-primas, substâncias utilizadas em processos produtivos, produtos, subprodutos utilizados na condição sanitária de meio ambiente. Ele coloca para o cidadão comum uma obrigação que só os técnicos da saúde podem ter. Ora, um servidor público tem que saber todas essas coisas. O cidadão comum não. E aí tem uma penalidade para o cidadão se ele não cumprir. E nós estamos suspendendo essa penalidade. Como também tem outro que diz que, no caso de
necessidade de eutanásia de animais recolhidos, que o dono ou, né, o tutor do animal não terá direito à indenização. Isso é matéria do Código Civil. Isso é competência federal, só o Código Civil pode tratar disso, só a legislação federal pode tratar disso. Então, são vários problemas que demandam a nossa atenção pormenorizada. Não quer dizer que a gente tenha que levar 20 anos para fazer esse código, mas não podemos fazer em regime de urgência, e é preciso que cada comissão debata de forma clara, aberta, pública, que ouça as pessoas. Nós precisamos ouvir técnicos da área. Eu tenho muitas dúvidas ainda sobre muita coisa, mas não tenho dúvida nenhuma de que hoje eu não voto pela urgência desse código. Obrigado. Próximo orador, inscrito Leonardo Jardim. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia, funcionários da prefeitura. Quero aqui até parabenizar a secretária Joana, como já defendi em outros momentos, mas antes, porém, queria abrir um parênteses para a fala do Davi e fazer uma defesa do Davi. Em primeiro lugar, o vereador André Moreira disse que está agindo da mesma forma como foi o Davi na sessão em que o Davi questionou o projeto do vereador Vinícius Simões. Primeiro, vou fazer uma lembrança de que o vereador Davi não tirou o direito do debate do projeto do Vinícius Simões. Ele apenas sugeriu que o projeto fosse encaminhado à Procuradoria-Geral para que pudesse dar um parecer. Inclusive, Procuradoria-Geral essa que ela é concursada, não é o Procurador-Geral, porque quem ia dar o parecer seriam os técnicos da Procuradoria, ou seja, não é um cargo comissionado. E falo isso também porque a fala do vereador Chico Roski, em relação ao projeto, quando ele diz aqui, dá a impressão que os técnicos da prefeitura é uma indicação política de vereador, de um líder comunitário, de um prefeito. Não, Vossa Excelência está falando dessa forma. A narrativa que vocês à esquerda estão construindo é essa, desqualificando os técnicos. Então, eu quero dizer o seguinte, os técnicos da Prefeitura de Vitória nada mais são pessoas extremamente capacitadas, concursadas, com formação na área biomédica, que, inclusive, muitas das vezes, com muito mais conhecimento técnico e formação do que os atuais fiscais. Eu não estou aqui para fazer gracinha, para fazer palanque eleitoral, nem para defender entidade de classe, buscando apoio político, e nem fazer reserva de mercado. Estou aqui para defender o interesse da cidade, porque a impressão que dá, realmente, a Carla Costa tem toda a razão quando fala que estão politizando esse projeto. Porque o palanque, realmente, a eleição em 2024 já começou. Ninguém está se falando aqui, está muito mais quem está contra e quem está a favor, por qual razão? Por qual razão? Porque a divergência maior nesse projeto, pelo que eu tenho visto, tem sido em relação às questões fiscais, que estão fazendo lobby todos os dias. Isso é legítimo, é do processo democrático. Agora, eu, por exemplo, tenho convicção. E aí, diferente do vereador André Moreira, que judicializa um projeto de lei que iria ser debatido dentro do plenário, eu estou disposto aqui a debater um pouco mais esse projeto, não tem dificuldade nenhuma. E isso é democracia. Isso é o parlamento. Agora, não é chegar a judicializar e impedir que a gente faça o debate dentro do plenário. Ou seja, porque isso não é contra o projeto Escola Sem Partido, essa ação. Essa ação não é contra o vereador Davi Ismael ou contra o vereador Leonardo Monjardim. Essa ação do vereador André Moreira é contra a democracia, é contra a liberdade de expressão, é contra o parlamento. E aí eu chamo a atenção dos demais vereadores. Você imagina se daqui para frente cada vereador, com o seu bel prazer, começa a judicializar e tirar de pauta o projeto dos outros vereadores. Isso é um absurdo. Esse é o partido que disse que defende a democracia. Vão perder no plenário. Vão discutir a constitucionalidade dentro do plenário, como parlamentar. E não judicializar. Não fazer da Câmara de Vitória um puxadinho dentro do Tribunal de Justiça. Isso eu não admito como vereador. Como vou querer debater. Defendo integralmente o projeto que está aqui hoje apresentado pelo Executivo. Não é porque é do prefeito Pasolini, não. É porque eu li e reli o projeto, estudei, ouvi as pessoas competentes que conhecem a matéria, e eu acho que tem vereador aqui que sabe muito menos que eles, que os técnicos. Esse projeto não foi feito nas coxas, esse projeto não foi feito na madrugada, esse projeto foi debatido com audiência pública, ouvindo a opinião pública, houve parecer da Procuradoria,
e agora a gente tem a condição de fazer um debate mais aprofundado. Ok, legítimo. Essa é a função do parlamento. Agora vir aqui politizar, querer fazer, criar narrativa, que os técnicos são... Não, dá licença, não dê questão da parte. Dizer que os técnicos não são competentes, dizer que os técnicos estão querendo recurso porque está interferindo na folha de pagamento deles, isso não existe. É legítimo a turma aí do sindicato fazer o seu lobby, é legítimo os vereadores que querem abraçar a entidade de classe, pensando na eleição do ano que vem. É do jogo, é do jogo. Agora, vamos assumir a responsabilidade. Vamos assumir de fato o que a gente realmente está pretendendo fazer. E não pensa dizer que vai usar como pano de fundo, dizer que esse código é ruim. Ok? Pô, fale o nome de todo mundo. Falei o nome de todo mundo. Isso é democrático. Vocês têm dificuldade de lidar com a democracia. Vocês falam tanto de democracia, de liberdade de expressão, mas vocês se incomodam. É impressionante. Ok? Então eu quero dizer o seguinte. Sou a favor desse código. Não cria essa narrativa. Eu sou a favor da meritocracia. Temos grandes profissionais capacitados hoje dentro da administração pública na saúde. Eles são, inclusive, os que estão atuando nos processos de maior complexidade e que devem ser respeitados. Encerrado, Thaís. 2 minutos, 1 minuto. Obrigado. Olha só, um segundo, por favor. Ó, olha só, senhores, por favor, para a gente conseguir prosseguir, o Chico e Vinícius. Só uma colocação aqui, por favor. Foi feito um acordo de plenário para a gente fazer as discussões do próprio projeto em uma audiência pública. Tudo que foi posto aqui foi posto em relação ao projeto. Não vejo dificuldade alguma das interlocuções se iniciarem no processo de discussão da audiência pública. Então, a manifestação, com certeza, do Chico... Qual é a questão de ordem, então, Vinícius? Olha só, não, isso que a gente está construindo agora, Vinícius. Foi feito um acordo de plenário. Isso pode ser dito. Porque se o Chico quiser, Davi já falou que quer fala, Luiz Emanuel já falou que quer fala, a gente vai quebrar o acordo de plenário. Então, assim... Presidente, ele foi falado na hora dos oradores, que foi o combinado que eu vi na casa, assim, que Chico, falou... Vossa Excelência terá a oportunidade de falar, fala na audiência pública que a gente vai suceder. Então, assim, eu quero manter aqui o acordo de plenário. Então, assim, eu acho que a gente pode seguir nesse caminho. Só quero fazer uma observação que eu acho que é importante constatar. Acabei de ser citado pelo oficial de justiça em relação à questão do projeto da escola sem partido, tá? Numa ação judicial proposta pelo vereador André Moreira. E, assim, não estou entrando no mérito se eu sou favorável ou não ao projeto, mas eu sou favorável ao debate nessa casa. E esse processo de defender o parlamento, de não tirar de nós essa discussão, será perseguido pelo presidente dessa casa. Então, assim, informo isso publicamente que irei recorrer da nossa prerrogativa como parlamentar. Porque eu entendo que a falta de discussão atrapalha, inclusive, quem quer fazer a defesa do processo ideológico, seja de esquerda, seja de direita. E nós temos que fazer o que a gente está fazendo aqui hoje. Chamar a sociedade civil, chamar os interessados para vir aqui e debater conosco. Não terceirizar nossas decisões. Então, assim, essa manifestação que eu deixo para os colegas, vamos fazer esse movimento, já consultei o procurador, já há uma decisão em relação a isso, e essa decisão corrobora que isso é um assunto interna corporis. Como foi passado pela Constituição de Justiça e foi considerado constitucional, temos que nós, no plenário, decidir sobre a matéria. Então, assim, vou dar para o encerrado, vou marcar um prazo de 5 minutos para a equipe técnica fazer os ajustes no equipamento técnico para a gente iniciar a nossa audiência pública, tá ok? Então, são 10 para as 11, 5 para as 11, a gente retorna quando os técnicos... Ok, encerrada, a gente faz essa fala informal antes de começar o início do processo.